Começo já desejando que na sua vida não esteja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz. Porque para conduzir um business é preciso ter paz. Apesar do, né, mesmo diante do estresse, mesmo diante das dores de cabeça. E hoje nós passamos dois eventos assim interessantes. Está fazendo assistência para um cliente que trabalha com freight. Ele tem transportadora, vamos falar, né, no Brasil, né? Brasil em português, mas é um freight. Então ele movimenta carga, ele tem caminhões, tem motoristas, né? E passando e ficando lá para fazendo os trabalhos, eu realmente achei muito interessante como é o desenvolvimento do trabalho dele. Além de ser interessante, é estressante por causa da força da atividade. As cargas, o controle das cargas, o controle do tempo, o controle dos motoristas, o controle financeiro, o controle seguro, o controle dos caminhões como equipamento, como manutenção, de todo o gênero, né? E aí teve uma situação lá que essa é que chamou a atenção, onde o motorista, né, eles têm que ficar ligando, ele liga, ó, cheguei, e é tudo no telefone, aprendeu assim, já está com uma idade já não extremamente avançada, mas já está com uma idade, ele é mais velho que eu, né? 10 anos, eu tenho 62 e já está com 73, 70, por aí, acho que é isso. E ele lida com isso há muitos anos, desde quando veio para cá, né? Há 40 anos ele trabalha com esse negócio. E aí eu perguntei para ele, sempre foi assim? Ele falou, não, hoje está mais difícil, tem ficado cada vez mais difícil. E aí eu participei de uma pequena situação que me chamou a atenção e eu fiquei olhando, né? Fui lá na mesa e fiquei olhando. Porque ele conversava com o motorista explicando, e ele falando, você estacionou o caminhão, né? Você ocupou 2 vagas, mas ele não foi falando assim. Ele falou, olha, você pega o caminhão e põe ele mais para a direita, ou você põe ele mais para a esquerda, para liberar a vaga, ou não entra o outro caminhão aí, então tem a vaga, você está ocupando outra vaga. E qual era a situação? O camarada não entendia, aí ele falava, não, eu vou te explicar assim, então assim, aí teve uma hora que eu não aguentei, aliás, ele não aguentou, ele falou, escuta, deixa do jeito que tá, vai dormir, que você precisa descansar, porque tem um controle, aqui na América tem um controle bem rígido, né? Muito rígido. Tem um rígido controle das horas de trabalho do motorista, não pode passar. Aqui tem um negócio chamado logbook, que fica registrando, né, a viagem, todas as ocorrências, e isso é muito vigiado. Muito mesmo. Em todas as rodovias, polícia. Então a pessoa tem que dormir, tem que parar aquele tempo, dormir aquela quantidade de hora para continuar, para estar descansado, para estar conduzindo. Por quê? Porque um caminhão daquele, se passar em cima de um carro, mata todo mundo que está no carro e mais os 200 que está na frente, né? Então faz um estrago muito grande e é uma responsabilidade sem fim, né? Esse é o business de freight. E aí, então o que eu achei engraçado? Você falou, olha, vai dormir e deixa do jeito que está. Ele desistiu. Ele ficou uns 15 minutos falando com o motorista e aí fala em espanhol, fala inglês, fala português e fica assim, né? Aí eu falei para ele, não, olha, você precisa ver, você tem gente que tem dificuldade com esse negócio de minha direita, minha esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Então você tem que ser mais didático. Ele falou, eu já não aguento mais. Porque não... Que é atividade, né? Eu falei, não aguento mais porque... fala, sai. Né? Eu falei, I can't handle this anymore. Eu falei, mas eu vou ter que fazer, porque é a empresa que você tem. Eu falei, assim, eu estou falando só, né? E a outra situação, que realmente foi com um cliente da gente, né? Enquanto eu estava lá, apareceu a gente tem um trabalho, o outro trabalho que a gente faz, a gente tem câmeras que funcionam na internet, não são câmeras CCTV, exatamente como você está vendo aí normalmente que tem nos negócios, nos estabelecimentos, que tem o DVR, pode ser o DVR, o NVR, que tem aquele box, né? Que tem a distribuição, você pega o app, tipo esse aqui, né? Não sei se tá nesse telefone.
Até vou falar, a gente trabalha com o sistema da Hikvision, da Lorex, da Reolink, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Então não é esse não, tá? É um outro sistema no qual a gente implanta as câmeras, ou uma ou quantas você desejar. A câmera, a própria câmera é o NVR, por exemplo, né? E elas funcionam através da internet. Elas mostram a imagem, a gente pode colocar num website, no telefone. Então a câmera ela envia mensagem a cada segundo, mensagem, ela envia a imagem, fica enviando, pá, 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 pá. É uma imagem por segundo, né? E aí a cliente acabou entrando em contato, porque as câmeras de lá não estavam funcionando. Aí eu percebi, né? Olhei, perguntei, aconteceu alguma coisa aí? Eu não sei o que acontece, porque acabou a internet. Eu falei, respondi, né? Interessante. A câmera funciona por causa da internet. Então, se não tem internet, ela não funciona. E aí me lembrou aquela frase, né? Penso, logo existo. Então, às vezes, a pessoa não tem a noção do que está falando. E como trabalho com isso há muitos anos, e a gente está acostumado com o usuário, né? Desde quando o computador ainda funcionava a manivela. Já contei a história aqui, né? Desde quando o computador funcionava, não a manivela, mas aquele computador potente de 8K, já falei que eu vim do analógico, das máquinas, não usei máquina, né, mas para você entender, daquelas máquinas de calcular que batia, caixas registradoras, né, mecânicas, são máquinas de cálculo mecânico, até que entrou surgiu os mainframes, né? Aí surgiu o CP/M, aí veio o 286, aí veio o 386, aí veio o 486, aí veio o Pentium, aí veio, foi crescendo a família Pentium, aí veio o Xeon, aí vem o Core, Duo, 2Duo, aí 3, aí 4, então eu peguei todas essas, até agora, né? Peguei todas essas fases, então eu conheço o usuário. E o usuário é sempre o mesmo comportamento. O usuário é usuário. Na época do CD-ROM, sabe aquele que eu punha o CD ali dentro, apertava, saía o pratinho, né? O CD-ROM holder, e ele tem um furinho no meio. Lá em São Paulo, né? Os escritórios, né? O Brasil inteiro, tem lá uns copinhos de plástico para tomar café. Pequenininho assim, você põe, né? Aquele diacho daquele copinho cabia exatamente ali. E tinha gente que pensava que aquilo era para pôr copo. Abria para pôr copinho de café, né? Não fazia sentido pensar isso. Inclusive, mouse. Deixa eu pegar aqui, ó, mouse, né? Eu peguei uma pessoa dizendo, que a gente atendeu, ela falou que o mouse não estava funcionando direito. Quando eu fui ver, o mouse estava embaixo da mesa e ela ficou o pé. Falei, minha senhora, essa peça, para começar, ela não é igual máquina de... Porque tinha máquina de costura, né? Minha avó era costureira, minha mãe costurava, até hoje costura. E tinha um acelerador, acho que hoje ainda tem. Um acelerador, né? Que uma máquina elétrica, então era no pé. A pessoa pensou que era no pé. Então tem essas coisas. Pessoas que o computador não está funcionando, vai ver, não tem energia. Mas eu pensei, outro caso impressionante. Cliente, aqui na América já, cliente reclamando que não estava fazendo backup. Aliás, ele reclamou que estava acontecendo... duas coisas, eu vou lembrar agora. Direito, né? Duas coisas. Houve a necessidade de fazer uma recuperação. Aí eu fui ver os backups que estavam sendo instalados, o software estava instalado, ele era para fazer, né? Estava programado para fazer... isso tudo é mais ou menos para entrar no assunto das armadilhas do cleaning service, que vale para qualquer business, tá? É esse caso aqui. E está programado para fazer uma determinada hora da noite, acho que 10, 11 horas da noite, e tudo que foi feito de novo, então ele puxava para a área de backup. E aconteceu um desastre, teve que recuperar, e estava muito tempo que não fazia, 3 meses, 6 meses, uma coisa assim. E eu falei, nossa, mas não está funcionando, porque backup é assim também, tá? Backup a gente sabe se está bom o dia que vai precisar de verdade.
E isso é muito comum. Já fiz vídeos aí no canal, no JTWCS, JT Channel, lá no YouTube, você pode ir lá, que tem sobre backup esses vídeos, né? E aí a pessoa fala que... Eu falei, poxa, mas... Olhava lá tudo, o log estava parado mesmo, né? Não, parado e quando acontece de começar e não terminar, ele também registra. Eu falei, mas está interrompido, por que interrompeu? Aí eu fiz a pergunta, né? Eu achei que não precisava fazer, mas eu acabei fazendo. Eu falei, não, preciso fazer. Preciso fazer. Perguntei para ele assim, que hora que você desliga o computador? E era um Mac grande, né? Aquele Mac Pro. Eu tinha 4 daquele. De alumínio, enorme aquilo. Eu falei, que hora você desliga o computador? Porque ele estava programado para não desligar. Aí ele falou, umas 6 horas, 7 horas já desligou. Eu falei, você faz o quê? Desliga? Que eu vou dormir. Aí você desliga? É por isso. Aí eu fiz a pergunta, ele fez a pergunta, ué, por quê? Ué, o computador está desligado, não fez o backup. Aí ele respondeu. Quer dizer, a pergunta que eu fiz foi incrível, a resposta foi muito mais incrível ainda. Mas precisava estar ligado para fazer o backup? Eu falei, claro que precisa. Mano. Como que vai funcionar um negócio se o negócio está desligado? Eu pensei que funcionava mesmo desligado. Mas é o computador que está gerenciando o negócio, não é uma parte, não é um negócio à parte. Tá? Uma peça conectada, não é. Não é? Você já viu algum server ser desligado para dormir? Não existe. Esta é uma armadilha dos business. Usar computadores pessoais de forma que é pessoal. E não pode. O business que já está indo para um nível um pouquinho mais alto, precisa ter um server. Precisa ter um local onde concentra tudo que está lá, os estimates, concentra as coisas do business, né? Tudo que você faz, né? Estimates, invoices, arquivos, né? Files que você fez, tirou fotos, ou seja, tudo. E-mails, tudo tem que tirar backup. Não existe espaço infinito. O que existe é um espaço com limite e você compra mais quando chega no limite. Ou apaga para liberar o espaço. Mas o apaga fica sem? Fica. Por isso que faz o backup. Nós estamos, né, finalizando o ano de 25. O cliente liga para a gente, não tenho mais espaço no meu backup. Não existe espaço infinito. Vai armazenando tudo que imagina. É como você trazer coisa para casa. Fica trazendo, comprando móvel e a sua casa, chega uma hora que ela não vai comportar. Então o que você tem que fazer? Você tem que eliminar algumas coisas ou levar para algum outro lugar. Né? Backup também é para isso. Para todos os fins, é preciso guardar pelo menos 5 anos. Fins fiscais, fins legais, 5 anos. É suficiente. Mas, eu tenho arquivos guardados desde 25 anos, o arquivo está guardado. O que foi? Você tem um amor pelo arquivo? Pode ser. Por causa de amor com ele, eu tenho lá um monte de coisa que tem mais de 30... Aliás, tem até mais. Porque tem coisa que eu trouxe lá do Brasil. Tem arquivo lá de 40 anos guardado. Guardado onde já? Como assim guardado? Num server que a gente tem. Mesmo em casa, hoje, você precisa ter um server. Porque tem tanto de coisa que a gente faz. Foto, então. Os vídeos para colocar aqui nas plataformas, no TikTok, né? Tira aos quilos, né? Vai, fica no telefone. Aí você tem que fazer o quê? Joga pro outro cloud, o que lá? Pro cloud, né? Com o i na frente. Joga pro outro. Claro, tem cloud de todo jeito. Mas lá também está num lugar que você não tem muito acesso. Se você vacilar e não pagar, perdeu. Então você tem que trazer para sua posse. Um pequeno server. Hoje não está desmistificado esse negócio do server, né? Que a gente monta server assim, é bem simples montar um server. E não é tão expendioso assim. E um business, ele precisa ter um server. A função básica do server é centralizar, mas com redundância. Centraliza armazenamento, tá? De files digitais. Então, eu tenho 10 anos de e-mails. Eu já estou aqui, ó. A gente marca lá na barrinha, já está 90%. O troço está me pedindo para pagar. Né? Toda vez que eu abro, almost full, buy more space. Das duas soluções, qual você prefere? Comprar mais ou eliminar
arquivos inúteis para liberar espaço. E o que acontece? Então a gente pega esses arquivos, just in case, a gente pega os arquivos. O que a gente faz? Vai lá no último, né, nos últimos e-mails. Vou dar um exemplo, nós estamos em 25. Eu vou lá em 20. Tem e-mail de 20? Tem, ainda tem e-mail de 2020. Então vai lá em 2020 e faz um download de tudo aquilo. Joga tudo, faz um download. Qualquer sistema de e-mail, qualquer e-mail client ou online, é possível fazer um archive, um backup, e você faz o download dele e guarda. Depois você pode portar caso precise, né? Então vai lá, aí fez a cópia, passou para o server, fez um arquivinho, por isso que eu falei, abre lá num folder, Office, Archive, Estimates, claro, tem lá as pastinhas, como se fosse um armário, um file cabinet, né? Aquele de aço. Você abre a pastinha, o mesmo raciocínio, né? Pronto, 20 já está recuperado. É um trabalho lento? É um pouco lento, mas tem que fazer. Já recuperei, já salvei. Agora vai lá e apaga tudo. Pum, você vai ver que começa a liberar espaço. Tá? Eu tenho fotos que estão lá. Abre uma pasta de foto, começa a colocar por ano. Se você for mais chato e tiver paciência, por mês. Se você for mais chato ainda e ter mais paciência ainda, agora você precisa ter tempo, né? Coloca começa a categorizar. Nome, lugar, qualquer coisa assim, mês, né? Você vai puxando e vai liberando espaço para os futuros. Então, mantém lá 5 anos, 4 anos, 3 anos é suficiente, tá? A gente está acabando 25, você deve manter. Começar o ano com 25, 24, 23, está ótimo. O resto você salva tudo e apaga e libera espaço. Mas se eu precisar, você vai ter que ir no seu arquivo, é possível fazer, a gente faz no server, a gente consegue fazer acesso via internet também, não importa onde você esteja, a gente configura, mas você precisa ter um server. E se você tem um business já com um office montado, mesmo que seja 2 pessoas, você, a esposa, o secretário, ou 3, alguém que está vendendo, eu tenho alguns clientes que são nessa configuração. O dono, a esposa, e tem uma pessoa lá, ou vende, ou é um secretário, alguém que trabalha lá. Com o server podemos fazer login individual, e ele registra todas as atividades, e aqueles files importantes você não dá acesso. Então vamos supor, isso é comum, tá? Deve ser seu caso também, se você é assim. Então às vezes o teu marido tem o business, né? Normalmente é um contractor, então ele mexe lá com o cliente, estimate, recebe planta, recebe a file, é seguro, né? Assim, então tem um computador dele lá, ele trata disso. A esposa, cheque, folha de pagamento, dinheiro, fornecedor pagar, tal, tem o login dela lá também. Aí tem a secretária que já vai vendo as coisas, tem os e-mails, ela não consegue entrar nesses folders ela não tem credencial habilitado para isso, então não se precisa preocupar. Agora, uma armadilha é um computador em cada mesa trabalhando de forma individual, chamado, nem é workstation, standalone, trabalha sozinho. Aí que mora o perigo, aí que está a armadilha. Hoje, né, computadores usam alguma coisa para armazenar. No começo dessa história, chamava de Winchester. É o hard disk drive, né? Disco duro. E por que chama disco? Por que chama hard disk drive, né? Drive, disco duro. Por que fala disco duro? Por que não pôr disco só? Porque nos tempão aqui, ó, até aqui no livro eu vou mostrar. Naquele tempo, né? Naquele tempo existia o computador. Nossa, coçando meu nariz. Cadê o computador aqui? Existia o computador e o computador não era um pouquinho diferente que existe hoje, que você nem tem ideia de que você liga o seu laptop, aparece a tela e você não dá ideia do que tem lá dentro, né? Muita gente acha que o laptop... tem uma coisa interessante aqui que eu passo, que tem no livro. O primeiro anúncio que foi feito aqui na América. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Aqui. Primeiro anúncio. Está no livro. Eu tenho esse recorde de jornal até hoje. 25 anos. Então, neste momento, tinha o sistema operacional, que era o CP/M, que eu já falei, ele
e ficava num flop disk. O que é flop? Flexível. Disco flexível. Então chamava flop FDD, Flop Disk Drive. Drive de disco flexível. Aí veio a Winchester. Aí fala assim, mas a Winchester é marca, tá? Eu posso falar porque eu não achei aqui não. Não sei por que eu não achei. Winchester é uma marca de uma fábrica de gun, arma, rifle, né? Filme antigo, você acha isso, que esse rifle de fazer assim, que você enfia a mão dentro, você vai pá, pá, e atira, pá, pá, né? Filme de faroeste, tem as Winchester, as melhores armas que tinha. Esta fábrica começou a fabricar esse tipo de coisa. E o disco então passou a chamar, vamos consertar, quebrou a Winchester, né? Que se fala Winchester, né? Com o tempo, pararam, e tem um monte de gente, tem um monte de fábrica, eu não vou falar as marcas aqui, mas tem um monte de fábrica que faz isso, né? Então, o disco é duro, ele é duro, rígido. Hard disk, rígido, é feito de alumínio, né? Teve até invenção de fazer alguma porcaria de vidro, né, os discos, tá? Eu tenho aí, a gente tem vídeos no YouTube falando tudo isso, na parte de JT Tech Support e Mentoring. E aí, esses discos é que recebem as informações. Hoje, não tem mais, não se usa mais nos laptops, né? Tá ficando cada vez mais micro. Os hard drive ele tem 5 e 1/4, eles são desse tamanho assim. Tem os menorzinhos que é assim. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar. E esses discos que armazenam, eu meio que perdi o assunto aqui. No laptop, eles agora é o SSD. O que é o SSD? Você vai falar, com SSD foi evoluindo, hoje tem SSD tudo quanto é tamanho, 4 tera, né? Então isso a mesma memória que usa no chip de memória que é um disco hoje, entre aspas, né? Até tem o case, que é para caber direitinho onde eram os discos antigos, porque ainda fabrica, aí fizeram adaptadores para colocar um stick memory, que é o disco de SSD, e passou a se usar então o SSD. Só que o SSD, a cada ano está melhor. São mais frágeis, é mais difícil de fazer recuperação. É muito mais difícil. Tem casos que não dá para fazer recuperação, tá? O hard drive não. Eu vou acatar um aqui. O hard drive não, já é possível, mesmo que ele pare, porque o SSD é o Solid State Drive. Solid State. Drive de estado sólido. Não é rígido, é sólido. É o mesmo chip da memória que você vê aí. E hoje está, né, bem mais estável, só que ele tem vida útil. Inclusive hoje, lembrando, né, o Flash Memory, que no Brasil fala pendrive, que foi inventado em Israel, está fazendo aniversário. Hoje. Foi o primeiro armazenador de USB em pequena escala. Porque o hard disk ele é grande, é pesado, não pode bater, ele fica em movimento, é uma peça de movimento, né? Se cair pode danificar, perde o dado, tá? Se falhar o motor, perde o acesso. Se os cabeçotes, porque o disco, vamos supor, o disco, esses são os cabeçotes e os discos ficam, vou simular aqui porque eu não tenho nada para mostrar. Vamos supor que aqui sejam os discos. Tem disco de até 4, assim, 3, vamos ver se eu consigo fazer. Aqui, ó, assim. Aí os cabeçotes vão dentro, assim, né? Exatamente assim, ó. E eles ficam fazendo assim, né? É redondo e o disco fica... É como no long play, num toca-discos, né? Mesma coisa, só que se tiver um, são 2 cabeçotes. Se tiverem 2 discos, são 4. Se tiverem 3, são 6. Então, que é em cima e embaixo. E os discos são magnéticos, então são cabeçotes de leitura magnética. Se o cabeçote arruma um problema, ele pode riscar o disco e dar pane. Se ele trava, ele não tem acesso. Também não lê. Então, é muito fácil não é tão... Vamos dizer, você não conte que nada disso vai pifar. Então, ter os computadores armazenando dados importantes espalhados da mesma empresa, tem alguma coisa num computador, tem alguma coisa no outro,
Isto não é, isto é uma armadilha que eu vivo. Vou arrumar aqui o cabelinho. Ainda bem que tem cabelo para arrumar, né? Eu tenho uns amigos que, a grande maioria dos amigos que eu tenho, que estão na mesma fase de idade, os que têm cabelo estão branco. E os que têm cabelo estão branco está pouco. Né? Eu já posso arrumar, eu tenho que arrumar, cadê desse lá? Já posso arrumar, porque está caindo nos olhos. Né? Então é preciso ter, se você centraliza, entendeu? Se você centraliza, coloca um server, o server é um computador especial, ele não é computador para ficar usando. Ele fica num lugar que ninguém vai ver, quem vê é só o técnico, não precisa de ficar olhando. Ele precisa estar ventilado, não pode ficar enclausurado, vai conectado, já tem que configurar o usuário, etc, etc. Então fica os arquivos lá. E de lá é que fazem os backups. A gente usa o seguinte critério: backups dos computadores para os arquivos. Backup de cada computador que deve ficar ligado, individualmente faz os backups lá. Por quê? Porque salva alguma coisa no computador lá, tá, né? Sempre salva. Então faz o backup, né? Faz o backup de cada computador dentro do server. E depois, um backup do server inteiro para um local, um terceiro local, deixa eu fazer mais calma assim, um terceiro local, né? Fora dele. E ainda um local fora do business, fora do prédio, fora no cloud, vamos dizer, né? A gente usa o serviço do Amazon. A gente usa o serviço do AWS. Por quê? Computador quebra. Tem backup no server. Quebra como? Quebrou o disco. Ou caiu mesmo o computador, ou pifou, vai jogar fora, né? Não tem, assim, quebrou o computador. O que vai fazer? Se tiver que fazer recuperação, custa mais. E não é assim. Pode levar semanas para fazer a recuperação. O computador pode ser recuperado? Pode. Troca o disco, o SSD, instala tudo de novo, pronto. E está um equipamento novo para usar. É igual o carro, né? Pneu furou, você não joga o carro fora. Você troca o pneu, né? Mas e se for motor? Não vai comparar um hard disk com um motor de um carro. O motor do carro custa $20 mil, $30 mil, quase o preço do carro, para trocar, né? Um hard disk não. Quanto está custando? $50, $60, $100, né? Depende de tamanhos normais, 256 GB, 1 tera. O cara já está aí, entra num lugar e vê. Então é barato. E o trabalho de recompor, colocar o sistema, configurar de novo, botar para trabalhar, conectar na internet, conectar no server, conectar na printer, conectar no Wi-Fi, colocar nas coisas, tudo pronto, trabalhando. Se os dados estiverem feito backup, o que a gente faz? Puxa de volta, pronto. Demora um pouco? Demora. Não é assim. Mas os dados estão guardados. Você dorme, você fica sem a dor de cabeça de ter perdido arquivos importantes. Exatamente um ano atrás aconteceu isso. Uma escola, um daycare próxima aqui da cidade, o computador pifou, o backup foi esquecido durante 3 anos, 3 ou 4 anos, se não me engano. Estava esquecido. O computador fica embaixo da mesa, o backup estava conectado no USB, o power num case separado, num hard disk, o power supply deu pane, ninguém viu nada, o computador ali dando o programa, né, dando aviso, subia um balãozinho, a pessoa fechava, não lê o que está. Se sobe um balão, se vem uma janela, é para ler o que está lá, porque ele está avisando alguma coisa. 4 anos no negócio lá, tinha gente que fazia um suporte, né, no método NASCO, e entrava, fazia lá um updatezinho, pronto, acabou. Nunca avisou. Quebrou o power supply, de ligar na tomada, e o disco não estava funcionando, óbvio, né? A mesma coisa do caso lá. O computador ligado, né? E quando deu pifou, o computador não subiu mais o Windows, né? Que era o sistema, o Windows XP ainda, imagina. Não subiu. Tela preta, e pá, não. Quando você olhar a mensagem Disk Not Found, aí a pessoa liga de novo, Disk Not Found, quer dizer, deu pane no disco, o disco não pode ser lido. Eu precisava rodar. Esta época do ano, o mês de dezembro é o mês de começar a fazer apuração. Reporte de faturamento, reporte, no caso era o reporte do pagamento de cada criança para entregar para o pai fazer, o pai, a mãe, né, do responsável da criança fazer o income tax. O que aconteceu? Não fez, teve que fazer a apuração na mão, porque o software que estava instalado, que controla, né, o sistema lá do serviço todo,
frequência, pagamento do professor, pagamento da recebimento dos pais, mensalidade, tudo. Estava lá dentro. E todos os softwares usam um database. Então o software abre, enquanto ele está abrindo, ele vai... o database. Ele puxa as informações do database e monta a tela. Então a surpresa foi... Olha, o computador inclusive está muito empoeirado, né? Tudo que é eletrônico cria um campo magnético. E poeira está no ar. Você está respirando poeira, eu também estou respirando micropó, né? Esses pó vão acumulando, pouco a pouco, dependendo, do dust, né? Dependendo do ambiente. Eu já peguei computadores de oficina mecânica de caminhão que eu tive que usar uma lanterna para enxergar onde estavam as peças, porque é preto, da fuligem do motor, do pneu, dessas coisas, preto dentro, né? Falei, é admirável que esse computador liga ainda, né? É admirável isso. Então, a hora que desmontou tudo, eu falei, olha, o disco não funciona. E a pessoa não se deu conta. Quando fui ver o backup também não funciona. A pessoa também não tinha se dado conta do problema dela. Eu falei, você está entendendo que o computador pode ser recuperado, mas as informações dele não dá para ser recuperada? Pelo menos imediatamente. Então, foi restaurado o computador. E para ajudar, olha as armadilhas de não ter um suporte técnico atuante, ou um vício que se tem nos pequenos business é chamar a gente como se fosse um bombeiro, só chama quando tem problema. Então prefere apagar incêndio, correr o risco do incêndio, do que uma prevenção, do que um serviço regular. Então isto é uma armadilha, porque no mundo digital é preciso ter gente, que é o serviço que eu faço, que a gente faz há mais de 40 anos fazendo esse trabalho, de prevenção, de dormir gostoso, tranquilo. Eu falo assim, mas eu não quero nem saber, eu já estou na conta. Aconteceu, eu vou falando, eu vou lembrando. Esse caso foi um caso bem triste, porque além de ter do pane, o cabeçote de ficar tentando, e outra coisa que você não deve fazer nunca na sua vida, o computador pifou, liga mais uma vez, depois não funciona, desliga. O computador não é igual o carro, que você fica para ver se ele pega. Quanto mais você tentar resolver algo que você não entende, pior vai ficando. Eu sempre faço a pergunta, você está me ligando antes ou depois? Essa pergunta é proposital. Aí o que a pessoa... É exatamente o que você pensou. Antes e depois do quê? Eu falei de ter tentado ficar ligando ele ou resolver sozinho. Você pegou alguma faca? Não, eu caí... Estou lembrando um caso aqui que a pessoa estava almoçando, jantando, comendo, né? Uma bela de uma macarronada bolonhesa com um monte de molho, aquele coisa deliciosa. O prato vira em cima com o laptop no colo, assistindo lá, não sei o quê. A macarronada, né? A pasta toda caiu em cima do teclado, virou o prato e caiu, escorregou, né? Pá, apagou na hora. Se acontece isso, não faz nada, não tenta ligar, porque não vai funcionar, vai dar curto. Aí a pessoa foi ligar, deu curto. Eu falei, você ligou antes ou depois? Depois, então. Vamos ver o que acontece. No fim, deu para fazer alguma coisa, mas deu muito trabalho. E nesse caso, recuperou-se o computador, limpou, instalou um novo hard disk, um novo sistema, deixou tudo funcionando muito bem. Aí ela, mas cadê o programa? Eu falei, você precisa, a gente precisa ter o software para instalar, você não transfere assim, né? Não dá, o disco não foi possível ler. Você tem os discos ainda? Ou dá para fazer download? Essa versão é uma versão antiga, não comprei a versão nova. Enfim, foi um problema, foi um abismo puxando o outro. Foi um problema atrás do outro. Então não creia que o computador é um ser divino, eterno, que ele vai simplesmente funcionar mais do que você. Não vai. O que você precisa fazer é preservar as informações. Já vi cliente perder foto, o menino com 30 anos, e o computador lá, até o dia que deu pane. A cidadã tinha foto de quando ela estava grávida. Então você imagina, perdeu 31 anos de foto da pessoa. Tudo ela salvava lá. Então essa é uma armadilha. Uma das armadilhas perigosas é o dia que precisar fazer uma auditoria. E você está com os arquivos, deu pane lá, perdeu. Isso dá uma dor de cabeça para explicar que meia dúzia e 6 é a mesma coisa.
para o IRS, Internal Revenue Service, que você não queira entrar nesse túnel, porque não tem luz no final desse túnel. É complicadíssimo você não ter as provas. Se você não tem prova, você perde, né? Então, no mundo do business, não se pode correr risco de perder informações. Se você tem um backup, se você não tem backup, você está frito. Você sai do seu office e já sai orando para que haja um domo assim interno lá, que haja uma proteção divina, porque tem gente que faz isso mesmo. Você está achando graça? Você está achando engraçado? Graça não é engraçado? Tem gente que é assim, crente é um perigo conduzir business por causa disso. Porque tudo ele joga para Deus resolver. Tudo. Não, Deus está cuidando do business, e você. Que até Moisés tem que botar o cajado na água, porque Deus abriu a água, mas Moisés teve que fazer a parte dele. Então, você tem que ter responsabilidade de tudo. Como house cleaner você não tem isso, e como helper também não tem. Mas como dono de um business, tem. E mais uma vez, o novo posicionamento do governo está atualizando tudo. Tudo aqui na América. A nossa América parece que ela está tirando uma casca e trazendo outra. Ela está não é mais a América que a gente tinha, que eu conheci lá 26, 30 anos atrás. Não é mais a mesma América. Não é mais. Então, é preciso andar assim, ter cuidado com isso. Não tem backup, você está frito. Tem um, você não tem nada. Porque se falhar também, você não tem nada. Se tiver dois, você tem um. Então, a gente tem que trabalhar com redundância neste caso. Entende? Não é para colocar... Eu sei que, vamos colocar assim, a gente se encanta com a América, com as coisas que a gente pode comprar, que para uma vida que existe, não quero dizer isso assim, mas como acontece num país como o Brasil, que eu estava fazendo uma continha com um cliente, hoje não é esse cliente mesmo. Eu falei, você imagina isso aqui no Brasil? Você tem um laptop, um MacBook Pro. Chutei lá, 15, 20 mil reais. Você tem não posso falar a marca, né? Um iPhone novo. Max, Pro, Ultra, Power, Plus. Mais uns 20 mil, acho que custa lá, não faço ideia. Tem um relógio que vale também uns 10 mil. Na sua mão tem 50 mil. Andando, ferramenta de trabalho, não é diamante, não é coisa que agrega valor ou que ele valoriza. Não, é ferramenta de trabalho. Né? Então a gente se encanta com isso. Como eu disse, né? As pessoas chegam aqui, a primeira coisa que ela vê é comprar iPhone. Né? É o primeiro passo que dá. Não, vou comprar iPhone. Por quê? Porque a gente não tem, lá não se tem acesso a isso, assim, de uma forma como se tem aqui, né? Felizmente ou infelizmente, não vou entrar no mérito. Então as pessoas acabam se encantando e compram. Vai nas lojas, né? A gente tinha tantas lojas, hoje só tem uma, né? Que é Best Buy, ainda está de pé ainda. Vai lá e compra aqueles equipamentos e... É mais para o prazer de ver as coisas na firma dela do que para usar mesmo, né? Então compra um azul, compra um rosa, compra um amarelo, compra um verde. Ou quando não compra um de cada cor e põe lá. Não tem nem ninguém trabalhando, mas ele fica bonito. O cliente entra, né? Nossa, o que é aqui? É uma loja? Não. Achei bonito. Então o cliente que ele compra, que se tivesse um Mac de 70 polegadas, ele comprava. Ele compra o maior que tem. Não sei para quê, mas na verdade ele precisa porque ele usa planta, né? Então grandão sim. Mas a gente tem outra solução mais econômica e mais eficiente. E eu quero entrar nessa questão de comprar para dizer sempre, repetir essa frase. Tudo que você compra para o business, que não é para gerar ou agregar valor ou para gerar renda, você está consumindo o seu lucro. O dinheiro que é para ir no seu bolso. Por quê? O que tem no business serve para gerenciar o business. Por quê? Tudo perde valor, tudo deprecia. Se você não sabe o que é isso, você compra um produto e você pode ir deduzindo nas taxas, só que cada ano ele perde valor. Comprei um carro, 40 para comprar. Virou a esquina, vou vender. Já perdeu 10. Virou a esquina. Por quê?
saiu da fábrica, é um carro zero. Ou qualquer coisa que você comprou, não sei, coisa de valor, né? Assim, diamante, essas coisas. Perde valor. Então o business precisa ter uma administração coerente do que precisa para manter o business funcionando direito. Na área de tecnologia, não conte com o sobrinho, com o amigo. Quer dar uma força pro camarada que está chegando, né? Não sei se está chegando. É até duro falar assim hoje. Não dê coisas importantes para as pessoas assim. Tudo que tem no business, em termos de informação, não pode ser manuseado por qualquer um. Quando eu digo qualquer um, são pessoas que não têm a responsabilidade de deixar aquilo como se deve, no sentido de não perder, no sentido que ele tem valor como informação para você. Porque a gente há muitos casos, fulano chega, trabalha, né? Tem caso que a gente vai atender, fecha o contrato lá, vai ver, tem para trabalhar no front counter, né? Às vezes, tem um game computer lá. Eu olho para aquilo lá, quanto custou isso aqui? Ah, custou muito, custou uns 3 mil dólares, 4 mil dólares. Para usar no caixa, coloca uma placa de vídeo para 4 monitor, 1 GB, né? 1 tera de memória na placa de vídeo, não tem mais memória. O que é isso? Com 200, 300 dólares você resolve esse negócio. Com o dinheiro que você gastou nesse aqui, você colocava um switch melhor, um router melhor, um cabeamento melhor, uma câmera melhor, você gastava mais, né? Dá para otimizar de outra maneira, né? Então, é preciso ter uma... Se não sabe, liga para cá, 201-719-3886, e a gente orienta. Olha, quero montar um office, o que eu preciso? O que você tem? Eu sempre puxo para o lado de mais econômico, né? Agora, tem gente que já está... Quanto mais você cresce, mais equipado você fica. Como a gente está trabalhando, a gente se associou com um rapaz, com uma empresa de HVAC-R, né? Ar-condicionado e aquecimento, ventilação, essas coisas. E ele quer estruturar desta forma, porque até então o business está no telefone. Olha, estou fazendo isso aqui. Mas eu preciso ter um número de telefone? Precisa. Porque o seu business está no telefone, no seu celular. Não pode. Você já imaginou o Steve Jobs? Qual é o telefone da Apple? O telefone do Steve Jobs. Que na verdade o rapaz lá, o Tim Cook, herdou, né? Que alguém precisa atender o telefone. Ele não vai atender do além, né? Não, tem um número lá para ele, o número do negócio. Então essa é outra armadilha. Você precisa ter um número e precisa ter um toll-free number. Fala comigo que eu te explico melhor. E agora que ele está entendendo. Aí eu falei algumas coisas e falou, pô, é verdade. Aí vai partir para agora, né? Vamos fazer um certo. Por quê? Porque tem um Mac, tem um PCzinho lá, aí fica no Mac, aí precisa ir no PC, já não está o formato do Mac, aí eu estou no formato do PC, então tá essa confusão. Por quê? Porque para o povo todo, computador é computador. Se é Linux, se é Mac, não sabe que é Windows, não sabe, que é para tudo igual. Né? Parece que é tudo, não é tudo igual. Precisa de um server. Nossa, mas você precisa. Por que precisa? Porque ele vai nas obras, olha só, vou dar uma ideia aqui. Aliás, é uma solução. Ele vai nas obras para fazer estimate. O que se faz hoje? Telefone, né? A gente pode falar que é pau para toda a obra, né? Na verdade, o telefone já é o canivete suíço, que tem tudo nele, né? Aí vai na obra, como é que pega as informações? Falando, gravando e filmando. Olha, aqui nós temos esse negócio, olha, aqui tem tantos metros, né? Tantos pés, tal largura, aqui vai passar, e vai mostrando assim, não, aqui vai passar, tal. Então faz vídeo e foto. O telefone não está na internet? O telefone está na internet, tem que pôr um power aqui, né? Tem. O telefone está na internet. Espera aí que eu vou pôr aqui. Seleciona e envia para o server dentro do Office. Porque se for ficar lá no telefone toda hora, como já está,
O cloud que ele tem conta já está pedindo 200 trilhões de terabytes, porque não tem espaço, tanta coisa. Então eu falei, não vai gerar uma despesa dessa. Então o que você faz? A hora que vai lá comer, a hora que chega no... Você não precisa ir no UOL para descarregar. Descarrega na internet, seleciona, envia. Vai comer, larga lá, vai enviando. Vídeo, num folder específico. Se tiver alguém lá no Office, já com o software de fazer estimate, que a gente instala, ele já começa a fazer o estimate, já começa a alimentar, a pensar no estimate. Otimização. Aí eu só uso o telefone, tá foto, tá informação, pessoa ligando, e liga toda hora, é gente falando, é gente que tá trabalhando, é o trabalhador que liga, o cliente que liga, o orçamento que liga, é lead que liga, tudo, spam que liga, tudo liga, num telefone só. Tecnologia tem que ser comprada para desfazer essa confusão, essa armadilha de trazer tudo para você através do telefone. E no Office, então você vai entrar com tecnologia certa. E precisa de um apoio, de um IT guy, de uma pessoa, de uma firma, de uma empresa, de um business que dê suporte. Não para apagar incêndio quando precisa, mas para pensar na frente. Hoje tem um computador, tem 2 amanhã, o ano que vem tem 4. A gente está trabalhando com business, né? Só para dar exemplo, na próxima aqui, tinha 4, 5 computadores, hoje tem 25. A internet, a network é a mesma? Não é, a gente fez para frente. A pessoa que estava lá antes pensa que network é igual extensão de energia elétrica, né? Só ficar ligando uma atrás da outra e enfia tudo na tomada e tudo vai funcionar. Não vai. Não vai. É preciso ter apoio de suporte de quem sabe o que está fazendo. E a gente, só 40 anos trabalhando com isso. Tá? Só 40 anos em cima desse negócio. Precisa ter, porque senão você não cresce, você não dorme. Porque conforme vai crescendo, os problemas vão acumulando. Se você deixar, acumula. Mas não pode acumular. Você vai chegar a um ponto e falar, não quero mais ter business. Como já vi várias pessoas. Ah, eu não quero mais, não aguento. Não aguenta porque pega uma pedrinha, põe no bolso, aí pega uma outra, põe no bolso. Quando vê, o bolso está todo cheio de pedrinha e não resolve. Então você tem que ter tranquilidade para focar naquilo que você sabe fazer e conduzir as pessoas. Você tem que aprender a fazer isso. Conduzir, senão você vai ficar louco. Então você cuida do motorista, você cuida do caminhão, você cuida do estacionamento, né, da yard, você cuida do seguro, você cuida de tudo, cuida do banco, cuida do Zelle, cuida de tudo, paga folha de pagamento, né, payroll, cuida de tudo, não pode. Então tem equipamento para ajudar você a se aliviar. E também, dentro do Cleaner Legal, falando para as cleaning service, existe o AI implementado para ajudar você a ter alguém virtualmente que te ajude, mesmo que você já ponha uma secretária. Ele vai fazer o atendimento. Ele não é para trocar a secretária. Num determinado momento, você não precisa. Mas na hora que começar a aumentar o volume, precisa. Secretária é bom ter. Para atender o telefone, conversar com a pessoa, como humanizado, né? Não é como se fosse uma pessoa. É humanizado. E muito bem humanizado. Fazer e-mail, fazer text message, fazer uma série de coisas. O AI está trazendo solução bacana hoje. Acessível, inclusive. Tá? É bem acessível. E vai crescendo conforme o volume que vai usando vai crescendo, o valor de pagar, claro, né? São contas. Uma coisa é atender 5 ligações por dia, outro dia tem que atender 200 ligações por dia. Tem isso. Responder 10 ml, 15 ml por dia. Ou 100 por dia. Então, existem volumes para isso, né? Até que uma hora vai ficar flat, não sei. Mas, por enquanto, é assim. Entendeu? Então, eu dei uma navegada entre tecnologia, suporte técnico, né? O BIS precisa ter um suporte técnico. Eu vou contratar uma pessoa. Qual que é o custo de ter um suporte técnico? É o custo de você dormir. Eu sei que o anjo não dorme, né? Mas é como um anjo. Dormir, sonhar que está naquela água, batendo, né?
na rede, então é para você sonhar. Ele custa a sua tranquilidade, a transferência de uma responsabilidade com quem é um parceiro do teu negócio. Não simplesmente um cara que vai lá, porque os técnicos de instalação de internet, eles fazem assim, né? Eles vêm instalar aqui, ele instala tudo, principalmente em building. Ele instala tu e estraga do outro. Né? Você já desce no seu building lá, se for possível, dá uma olhada na caixa de entrada. Casas que tem aí 4, 5 apartamentos, né, construções, dá uma olhada na caixa de entrada da energia, às vezes tá meio misturado lá, e vai ver a internet como é que tá lá, os cabos da internet. Você não sabe o que é do que lá. O cara vai lá, identifica, põe lá uma etiquetinha lá, que só a empresa que sabe, aí vem outro, não vai, pá, corta, aí furou. Então não pode ser assim. Você tem que ter alguém que entenda que outra coisa, além de entender, documente. Porque também essas coisas de tecnologia, como mandiopan, vai se avolumando. Então precisa ter documentado. Toda vez que a gente entra para fazer um contrato, cadê a pasta? Me dá a pasta. Aí eu decoro? Não, tá na pasta. Mudou? Tá lá. Então é só ir lá e consultar. Porque o dono precisa ter tudo informado expressamente, em algum lugar. Não pode ficar ligando, ah, você sabe aquilo? Vê na pasta. Toda vez, vê na pasta, tá na pasta, tá na pasta. Ah, mas tem uma pasta de papel? Tem a de papel e tem a de digital. Tá em lá também. Toda vez assim, você onde tá aquele negócio? Tá ali tem que entrar na pasta, cortar, colar e mandar de novo. Tá aqui no arquivo. Então, estas são as armadilhas que não se conta. Vai lá, compra um laptop e pensa que está tudo resolvido. Entende? Igual as pessoas hoje que querem trabalhar em casa. Basta ter um laptop, compra um MacBook, pronto, já tem o business, né? Não é assim, né, filho? Imagina, não é assim. Trate seu business sério, porque ele vai ganhar valor. Uma vez que ganha valor, você pode vender porções dele para gente que quer apenas investir, pôr dinheiro dentro. Dinheiro com o business não se faz só prestando serviço. No caso, prestando serviço. No caso, né? As coisas. De repente você começa a vender produtos. Vender. Não é para vender, como tem muita gente fazendo. O sujeito abre uma empresa de limpeza, daqui a pouco ele abre uma mentoria de limpeza. Você está criando concorrente, né? Ah, eu vou fazer massagem. Ele faz a empresa, abre uma escola de massagem. Faz uma oficina, abre uma escola. Virou fábrica de concorrente, escola de concorrente. Ele reclama. Ele tem 20 alunos, né? Mais 20 alunos no mercado, porque as pessoas que assistem a aula são as pessoas que estão perto de você. Então colocou mais 20 para disputar. Aí reclama que não tem cliente, né? Lógico que está fazendo concorrente. Centraliza, deixa então, manda para frente. Mas é assim, quer ganhar, é que é assim, né? Deixa eu tirar, que eu estava me incomodando já. É uma alternativa para fazer dinheiro ao invés de canalizar os esforços para o business. Abrir uma escola. Então abre uma escola. Não, faz uma escola o business, né? Não de fazer o serviço. Não é verdade? Eu não estou correto? Comenta aí se eu estou certo ou estou errado, se você é do tempo disso aqui. É assim, né? E presta atenção, é só um aviso, né? Que muitas coisas estão mudando mesmo aqui na América. E recentemente, algumas horas, hoje, eu acabei de ver algo que o IRS mudou completamente, fez uma big de uma atualização para o próximo ano. Esse ano já está correndo, né? Mas fez este ano para o próximo ano. O que é o IRS? Internal Revenue Service. Serviço interno de receita, né? Imposto de renda. Não é que ele vai ficar mais voraz. Está aparecendo coisas que ele vai corrigir. E é importante estar dentro dos compliances da lei. Entende? Fazer dinheiro é bom, mas tem que estar dentro da regrinha, dentro da linha. Informe-se com o seu contador. A gente tem parceiros que tem, tá? Mas meu caso aqui é tecnologia, é ambiente online, preparar uma ferramenta online para que você tenha captura de leads, para que você tenha informações, para que você tenha captura de pessoas interessadas em trabalhar para o seu negócio. Constantemente é preciso estar captando currículo, né? Montando um database de interessados em trabalhar, não só para fazer o serviço, mas para qualquer área do seu negócio, né? O negócio vai crescendo, o seu business vai crescendo, precisa ter pessoa que cuida de treinamento, precisa ter pessoa com a contabilidade, precisa ter pessoa uma secretária. Então você
o ambiente online, ele não é uma janela de propaganda, ele também é, mas ele deve ser o braço direito do teu business. Então a gente faz consistência, acertos, marketing online, conexões com softwares para fazer automação, conexões com software que usa para fazer CRM, tudo isso. Então, é isso que a gente faz. Além de treinar na área de tecnologia, além de orientar os equipamentos, além de instalar os equipamentos, além de fazer server, além de fazer sistema de câmeras online, além de fazer jtwcsinc.com, www.jtwcsi de igreja, N de navio, C de casa.com, jtwcsinc.com. Lá tem tudo que a gente faz. E para entrar em contato é só clicar lá ou falar com o AI que está lá. Tá bom? Vamos terminando. Desejo que a sua vida esteja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que o Senhor te abençoe, te guarde e te traga paz, principalmente na sua mente. Deixe a sua mente livre de qualquer tipo de ataque. E uma coisa que eu oriento você a fazer, não deixa a mente atrapalhar, porque hoje a gente vive realmente muito estresse mental, muita carga, muita decisão, muita coisa para pensar. Telefone, computador, agora é tudo, né? O relógio, o telefone, o computador, então fica esse negócio na cabeça. Então, quieto, né? E também você que está podendo, essa turminha que está aqui, indica que clica aqui no thumbs up para falar que o assunto aqui é positivo, é bom, salva, comenta, coloca a cidade de onde você está falando, o estado de onde você está falando, não, né? Está assistindo. Ah, I cannot speak Portuguese, I just watch but I can understand. Ok, põe lá. Põe lá. I can talk in English, whatever. Quer pôr fone, não põe fone porque aparece para todo mundo, né? Mas quer passar uma text message? 201-719-3886. 201, you can send a text message at 201-719-3886. Ou, if you like to use a WhatsApp, is the same number, 201-719-3886. Se você prefere o WhatsApp, 201-719-3886. Tá bom? Os nossos canais, JTWCS, JT Channel no YouTube e JTWCS no Facebook, no Instagram, TikTok, tá aqui, e vários outros. O Twitter, que é o X, e aí vai. Entra no site jtwcsnc.com, tá tudo lá, você clica e vai visitar, tá? E faz o like, faz o comentário e salva. Desejo que na sua vida nada esteja quebrado, nada esteja faltando e nada esteja fora do lugar. Nós vamos encerrando por aqui e vejo você no próximo vídeo, que estamos falando das armadilhas que o business de cleaning service e agregados possam ter, tá bom? Deus te abençoe.